Você também é jornalista, né? Uhum. E você é ufólogo, falei certo? Falou. É Uhum. essa a palavra certa. É, ufólogo. Ufólogo, o que que é ufólogo? Explica para as pessoas. Ó, ufólogo é aquela pessoa que se especializa em entender os fenômenos aéreos espaciais não identificados. Então, você buscar saber de onde vem aquilo, se aquilo é verdade, se aquilo é uma criação, é uma invenção, é um fake, é um embuste, é uma mentira. Então, o ufólogo estuda tudo que não é terrestre, na verdade, mais ou menos como os extraterrestres, os ETs. São dois fatos diferentes, são objetos voadores não identificados e são presenças alienígenas no planeta Terra, são os famosos ETs. Então, a pessoa que estuda esse assunto é um ufólogo. Então, ufologia, não existe uma universidade de ufologia, uma faculdade de ufologia. Então, todos os ufólogos, eles são independentes. Eles buscam as informações por conta própria. E eu comecei a buscar essas informações, tentar entender essa linha da ufologia desde os meus 16 anos, aproximadamente. E nunca parei. Então, hoje, o que eu posso dizer com clareza é que dentro das revelações, dentro das matérias que são apresentadas, existem muitas mentiras, muitas falsificações. Mas no meio delas existem também algumas que não têm uma explicação clara, que são realmente fenomenais. Daí estes fenômenos eles podem ser terreno não identificado, de algum país que esteja desenvolvendo algum armamento secreto. Os armamentos militares pode ser americano, pode ser russo, pode ser chinês, pode ser indiano, coreano, de qualquer lugar. Mas é uma estratégia que os governos têm para fazer os seus desenvolvimentos e poder mandar para qualquer lugar sem ter a identificação. Essa é uma das razões. Encontrei um aposentado, um militar aposentado americano. Não lembro, mas me parece ser da aeronáutica americana. E ele relatou, antes de morrer, que ele recebia do governo ordens para fazer as narrativas, mesmo de coisas que não via, para ter um relato oficial. Isso daria credibilidade para o relato do oficial norte-americano de que existe realmente objetos não identificados. Mas aí dentro de tudo isso existe uma série de coisas. Existe também a comercialização do material, da informação. Vende-se muito livros. Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu ouvi falar que no ano 2000 iria vir um ser extraterrestre dominar o No ano mundo. 2000 ia acabar o mundo, né? Não, mas falaram Eu que ouvia muito que ia acabar o mundo em 2000. não, mas quem pesquisava ufologia encontrava esse artigo falando do Astar Sheran. O nome desse personagem era Astar Sheran. Era um comandante galáctico que viria com as suas hostes celestiais para o planeta Terra e iria instalar aqui uma nova ordem de governo. Entendo essa- E inventa, e vende, e vendeu muito, e eu acreditei muito que esse cara vinha. Até você Eu, acreditou? eu tinha 16 anos, estava recém entrando dentro da situação. Ano de 2000? Mais ou menos? Perto do ano 2000. Exatamente. Eu nem tinha nascido ainda. Não tinha nascido ainda. Por volta dessa época. Então muita gente acreditou. Muita gente. E ainda hoje, se você procurar na internet lá os depoimentos de Atar Sheran, ainda tem gente explorando. Mas a realidade das informações é que a verdade fica no meio de uma situação e a mentira se funde com ela. Que é o chamado fake news. É quando você pega uma parte da verdade, junta com uma parte da mentira
e faz com que aquela fusão das duas se torne uma verdade falsa, entre aspas. Isso ocorre na comunicação. Na comunicação religiosa acontece isso. Na comunicação sobre a exploração de seres extraterrestres acontece isso. Em todo tipo de comunicação. É na comunicação, na política. Falar baixo para ninguém. Porque acontece em todos os segmentos. Mas eu acho que na política não acontece. Não tem fake news. Então é engraçado, mas é assim que vai. Você, me diga uma coisa, você já foi lá pra Varginha? Não, eu Eu não. já, sabia? Não, Tirei foto com o ET lá, tá? você foi, né? Você me E falou da tirei outra vez foto lá. com o ET. O ET de Varginha. ET de Varginha. Lá tem um disco voador na praça, pô. Tinha que ir lá. Não, Ao dia que você for lá, você me avisa que eu vou junto. Eu Eu- adoro Minas Gerais. Eu adoro o estado de Minas. Minas, né? Eu nunca fui a Minas, cara, mas eu preciso ir para Minas. Vamos. Preciso. A hora que você falar, Guerra, eu quero ir lá pra Minas. A gente vai daí. É bom ir de quid, né, cara? Quid é um carro bom. Hein, o Edmar rapaz. tá assistindo nós. E o Edmar, já mandei mensagem. Ah. Você já alocou o carro com ele? O Edmar já é ele que é o dono da empresa que é o lá? dono da empresa. Pô, mas o Edmar é muito gente fina, um Sim. cara atencioso pra Você viu? danar. Ainda bem que eu não menti pra você, então. Não. E olha, eu peguei o carro dele, mas que carrinho bom, cara. Sim, ele é cuidadoso. Por isso que eu falei, você é um cara de confiança, um cara que vale a pena fazer negócio. É verdade. Tá? Pô, que legal. Ele que me falou, pô, ele já alugou o carro comigo. Aí, ó, viu? Que legal. Ah, que legal. Deixa eu fazer algumas perguntas pra você sobre... Mande. Você consegue provar que existe extraterrestre? Literalmente consigo. Que forma? Eu vou te contar. Não sei se não puder contar. Não conta. Não, posso contar. Onde é que você não vai contar só pra mim? Você vai contar pra um monte de gente? Porque é o seguinte, veja bem. ET. Extraterrestres. Essa sigla é uma sigla nova, é uma sigla recente. Mas os extraterrestres estão entre nós desde o começo do planeta Terra. Quando o planeta Terra foi feito, foi lançado, colocado o ser humano no Jardim do Éden para governar o planeta Terra, o relato do Gênesis, que a palavra significa origens, relata que o ser humano desobedeceu o Criador e perdeu a comunicação com o divino. E daí para frente não falou mais diretamente com o Criador e ele passa a não ter mais acesso a algumas partes do Jardim do Éden. E nesse momento, o próprio Criador colocou anjos que não são terrestres a cuidar da entrada da porta do jardim. Esses anjos são ETs. Então, o correto é hoje substituir a palavra ET por anjos. Ou substituir. Só que o anjo é mais antigo, então o que está errado é o ET. Os anjos sempre existiram. Por exemplo, teve uma destruição em Sodoma e Gomorra. É um relato que está no Gênesis também. Relato das Escrituras Sagradas. Diz assim, a cidade estava para ser destruída. E nesse momento da destruição da cidade, foi mandado anjos virem avisar a família de Ló que a cidade seria destruída e que eles tinham que sair imediatamente daquela cidade, sem olhar para trás, porque a cidade estava com a ordem cronológica já iniciada para a destruição. Esses seres são ETs. Tem um outro relato muito interessante. Aconteceu 606 anos aproximadamente antes do nascimento de Cristo. O domínio era de Babilônia. Babilônia dominava o mundo, conquistou Jerusalém e levou como troféu de vitória os homens mais sábios de Babilônia. E lá estava incluído Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 hebreus. E esses 4 hebreus foram condenados à morte na fornalha de fogo ardente. Pô, imagina uma fornalha de fogo ardente. Eles aqueceram aquela fornalha 10 vezes mais do que eles costumavam aquecer para executar os 3 hebreus dentro da fornalha. Então, aí eles pegaram
pegaram os hebreus, levaram para a fornalha. Os soldados que levaram os hebreus para a fornalha morreram queimados quando chegaram próximo da fornalha. Aguentaram o calor. Não aguentaram o calor. E os 3 que estavam lá, o rei olhando lá de cima, a fornalha queimando, ele olhou, cara, mas os caras estão vivos lá na fornalha, estão vivos. E eu estou vendo mais um. Nós não colocamos 3? Como é que tem 4? Eles viram 4 pessoas andando lá dentro da fornalha. Era um ET, um anjo. Estava junto com os 3 hebreus. E eles não se queimaram. Esse é um relato de 606 anos antes do nascimento de Cristo. Então é interessante de observar as informações do Antigo Testamento. As informações do Antigo Testamento, elas fazem uma narrativa de tudo o que vai acontecer antes do nascimento do Messias, do Salvador da raça humana. Aí está tudo relatado ali, como a gente estava conversando ali fora. Não, brigadão. Como a gente estava conversando ali fora a respeito do Cristo. Então, tudo o que aconteceu com o Cristo estava escrito antes de acontecer. Ele nasceria de uma virgem, que ele viveria com os pobres, que ele seria rejeitado pelos seus, que ele seria preso, condenado, executado, que ele morreria numa cruz e que ao 3º dia ele ressuscitaria. Isso tudo está escrito no Antigo Testamento. Então dá a impressão que o que eu falei aqui, eu falei depois do nascimento de Cristo, mas não. Tudo está escrito antes. Quando ele nasceu, as profecias se cumpriram exatamente como estava escrito. Exatamente. O Novo Testamento é um documento que comprova que o que foi escrito a respeito do Salvador se cumpriu no Cristo que veio há 2000 anos atrás. Tudo se replicou nele. Inclusive, a traição do Judas por 30 moedas de prata também estava relatado lá. Então tem assim, são fatos verídicos, reais, você tem como comprovar. Hoje a arqueologia prova muita coisa, a ciência prova muita coisa. Há algum tempo atrás ainda muitas pessoas tinham dúvida se Deus era verdadeiro, se a história era criada, se ele era uma invenção. Mas hoje não, hoje a ciência consegue provar que Deus existe. Ele é real, é verdadeiro. E o foco da evolução, do desenvolvimento do que narra os evangelhos no Antigo e no Novo Testamento é o estabelecimento de um reino divino no planeta Terra, parecido com o que os ufólogos falaram com a chegada de Astar Cheran. Mas não é nada a ver com Astar Cheran. Mas vai ter um momento que vai vir um ser divino no planeta estabelecendo um reino. Aí, a respeito da chegada desse rei divino, como é que isso vai acontecer? Existem mais de 2.500 referências no Antigo e Novo Testamento falando sobre... O rei divino seria um extraterrestre. Vamos falar que não é um terrestre, não é um terreno. Ele vem de fora. E pelo fato de vir de fora, é extraterrestre. Mas só que esse extraterrestre já veio há 2000 anos atrás. E cumpriu tudo o que aconteceu com ele na sua morte e ressurreição com Cristo. O próprio Cristo, que foi crucificado há 2000 anos atrás, retornará em algum momento ao planeta Terra com poder, com grande glória, de uma forma que o ser humano não espera. Uma forma muito magnífica, muito gloriosa, muito grandiosa. Muitos falam, mas pouco se entende a respeito desse assunto.
O livro do Isaías, que é um profeta, profeta é aquele homem que tem a facilidade de ouvir as mensagens sagradas. A mensagem sagrada vem do céu direto para ele e ele escreve a mensagem que está recebendo. Então ele escreveu vários quadros a respeito desse momento, do estabelecimento do reino, quem vai estar no reino, como vai ser o reino, quanto tempo de vida o ser humano terá dentro desse reino e até quando ele vai durar. Tem um profeta chamado Michel de Nostradamus, escreveu algo parecido com isso que eu acabo de relatar também. O Michel de Nostradamus ele era um descendente direto de uma das 12 tribos de Israel. Tinha as 12 tribos, tribo de Levi, Dedã, Issacar, cada um tinha uma tribo. E ele vem da linhagem de uma dessas tribos. E fez um relato no ano de 1600. Escreveu alguma coisa, não sei se já ouviu falar alguma coisa a respeito disso. Então são assuntos assim que estão muito em voga nas redes, pelo fato de que a gente está vivendo uma época de que a sociedade ela está completamente diferente, ela está mudada. E a gente percebe isso no comportamento das pessoas.